As imagens da câmera de segurança mostram uma pequena figura se movendo pelas ruas vazias às 2h47 da manhã. Ela caminha rapidamente, com a mochila balançando em seus ombros magros, ocasionalmente olhando para trás como se tivesse medo de que alguém a estivesse seguindo. Esta é a última vez que Emma Schultz, de 13 anos, foi vista com vida, capturada pelo sistema de vigilância municipal na tranquila cidade de Rothenburg, na Baixa Saxônia, Alemanha, na noite de 15 de novembro de 2025. Emma era a caçula de 3 filhos do que os vizinhos descreviam como uma respeitável família de classe média. Seu pai, Thomas Schultz, trabalhava como contador em uma empresa manufatureira local. Sua mãe, Katharina Schultz, era enfermeira em meio período no centro médico da cidade. Eles moravam em uma modesta casa de 2 andares na Lindenstrasse, uma rua repleta de casas semelhantes, onde todos sabiam da vida de todos. Superficialmente, a família Schultz parecia comum. Thomas saía para o trabalho todas as manhãs às 7h30. Katharina trabalhava em turnos irregulares na clínica. Emma frequentava a Realschule local, onde seus professores a descreviam como uma aluna quieta e diligente, que mantinha-se principalmente reservada. Ela tinha poucos amigos íntimos, mas nenhum problema comportamental documentado. Seus irmãos mais velhos, Michael e Sarah, já haviam se mudado anos antes, um estudando em Hamburgo e o outro trabalhando em Munique. Mas, por baixo dessa fachada de normalidade, começaram a surgir fissuras. O diário de Emma, descoberto mais tarde durante a investigação, revelou uma menina que lutava com um segredo que não podia partilhar. Durante meses, ela tinha notado padrões estranhos no comportamento da mãe. Katharina chegava à casa dos turnos da noite a cheirar a uma colônia que não era do Thomas. Recebia mensagens de texto a altas horas da noite e escondia rapidamente o telemóvel. Havia ausências inexplicáveis, horas extras declaradas que não batiam com os registros do hospital e uma crescente distância emocional do marido. Na noite de 15 de novembro, tudo chegou a um ponto devastador. Thomas havia saído naquela manhã para uma viagem de negócios de 3 dias a Frankfurt. Emma voltou da escola por volta das 15 horas, entrou com sua chave e subiu para o quarto. A casa parecia vazia. Ela largou a mochila, trocou o uniforme escolar e decidiu descer para pegar um lanche na cozinha. Foi quando ela ouviu uma voz masculina, baixa e desconhecida, vinda do quarto dos pais. Em seguida, ouviu o riso de sua mãe, íntimo e despreocupado, de uma forma que Emma não ouvia há anos. Emma parou na escada. Seu coração batia forte no peito. Parte dela queria se virar, voltar para o quarto e fingir que não tinha ouvido nada, mas algo a impeliu a seguir em frente. Ela se moveu silenciosamente pelo corredor, suas meias abafando seus passos no piso de madeira. A porta do quarto estava entreaberta. Pela fresta, Emma podia vê-los. Sua mãe, ainda em seu uniforme de enfermeira, estava nos braços de um homem que Emma não reconhecia. Ele era mais jovem que seu pai, talvez com 30 e poucos anos, com cabelos escuros e uma jaqueta de couro pendurada na cadeira. Eles estavam se beijando, completamente alheios à menina de 13 anos parada paralisada no corredor, com todo o seu mundo desmoronando ao seu redor. Emma não gritou, ela não os confrontou. Em vez disso, ela recuou lentamente, com a mão sobre a boca para abafar qualquer som. Ela se retirou para o quarto, fechou a porta silenciosamente e sentou-se na cama, tremendo. Nas horas seguintes, Emma permaneceu no quarto, enquanto o homem finalmente foi embora. Ela ouviu a porta da frente fechar, ouviu a mãe se movimentando no andar de baixo, cantarolando baixinho como se nada tivesse acontecido. Quando Katharina chamou para o jantar, Emma disse que não estava com fome. Quando sua mãe bateu na porta, perguntando se estava tudo bem, Emma disse que estava com dor de cabeça e só queria dormir, mas Emma não dormiu. Ela ficou deitada na cama, olhando para o teto, com a mente a mil. Ela pensou em seu pai,
trabalhando duro em Frankfurt, completamente alheio ao que estava acontecendo em sua própria casa. Ela pensou em confrontar sua mãe, mas a ideia a aterrorizava. Ela pensou em contar ao pai, mas imaginou a família se separando e a culpa era insuportável. À meia-noite, Emma tomou uma decisão. Ela não podia ficar naquela casa. Não podia olhar para a mãe. Não podia fingir que tudo estava normal. Precisava ir embora, pelo menos por um tempo, para clarear a mente e decidir o que fazer. Ela esperou até ouvir a porta do quarto da mãe fechar e a casa ficar em silêncio. Então, movendo-se o mais silenciosamente possível, ela arrumou uma pequena mochila com algumas roupas, o carregador do celular e os 40 euros que havia economizado de sua mesada. Ela deixou um breve bilhete em sua mesa que dizia simplesmente: "Eu sei o que você fez. Preciso de tempo para pensar. Não me procure. Emma." Às 2h30 da manhã, Emma Schultz saiu de casa pela porta dos fundos e começou a caminhar pelas ruas escuras de Rothenburg. Ela não tinha um destino claro em mente. Pensou em talvez ir para a casa da avó na cidade vizinha ou encontrar um lugar para ficar até de manhã, quando pudesse pensar com mais clareza. O ar de novembro estava frio e Emma apertou o casaco ao redor do corpo. As ruas estavam completamente vazias, as lojas todas fechadas, as janelas das casas escuras. Ela caminhou em direção ao centro da cidade, seus passos ecoando nos prédios. Ela não percebeu as câmeras de segurança rastreando seus movimentos. Ela não sabia que sua mãe, incapaz de dormir devido à culpa, já havia descoberto a cama vazia e o bilhete. Ela não percebeu que, em menos de uma hora, seu telefone tocaria com as ligações frenéticas de sua mãe, ligações que ela ignoraria. E ela certamente não sabia que uma van branca a seguia lentamente, mantendo uma distância cuidadosa, esperando o momento certo. Às 2h47 da manhã, Emma chegou à praça principal de Rothenburg, a Marktplatz, onde a antiga prefeitura ficava iluminada pelas luzes da rua. Ela parou perto da fonte, pegando seu telefone para verificar as horas. Sua mãe já havia ligado 6 vezes. Todas as chamadas foram para o correio de voz. Emma não conseguia se convencer a atender, não ainda. Não enquanto sua raiva e confusão ainda estavam tão intensas. Ela percorreu seus contatos pensando em quem poderia ligar a essa hora. Sua avó morava a 20 quilômetros de distância, longe demais para ir a pé. Sua irmã mais velha, Sarah, estava em Munique, e seu irmão Michael iria contar imediatamente aos pais. Seus poucos amigos da escola não iriam entender, e os pais deles certamente ligariam para Catarina imediatamente. Emma se sentia completamente sozinha. Ela decidiu continuar andando, pensando que o movimento poderia ajudar a clarear sua mente. Ela se dirigiu para a estrada principal que saía da cidade, a rodovia B-71, que ligava Rothenburg às aldeias vizinhas. Talvez ela pudesse pegar carona até a casa da avó. Ela sabia que era perigoso, mas a alternativa era voltar para casa, e isso parecia impossível naquele momento. A rodovia estava deserta a essa hora. Emma ficou na beira da estrada com o polegar para cima, no gesto universal para pedir carona, embora nunca tivesse feito isso antes. Ela se sentia ridícula e apavorada ao mesmo tempo. Os carros eram raros a essa hora, e os poucos que passavam não diminuíam a velocidade. 20 minutos se passaram. Os pés de Emma estavam ficando frios, e a dúvida começava a surgir. Talvez fosse uma péssima ideia. Talvez ela devesse simplesmente ligar para a mãe e ir para casa. Elas poderiam conversar sobre isso pela manhã. Então ela viu faróis se aproximando da direção da cidade. Uma van branca, movendo-se lentamente. Ela passou por ela, continuou por cerca de 50 metros. Então suas luzes de freio acenderam em vermelho. A van encostou no acostamento e parou. O coração de Emma começou a acelerar. Era isso que ela queria, não era? Uma carona. Mas agora que estava realmente acontecendo, o medo a dominou.
Ela pensou em todos os avisos que ouvira na escola sobre o perigo de estranhos, sobre nunca entrar em carros com pessoas que não conhece. A janela do passageiro da van abriu-se. Emma aproximou-se cautelosamente, inclinando-se para olhar para dentro. O motorista era um homem, provavelmente na casa dos 20 e poucos anos, com cabelo loiro e um sorriso amigável. No banco do passageiro estava sentada uma mulher, talvez alguns anos mais velha, com cabelo escuro preso num rabo de cavalo. "Olá", disse o homem em alemão, com um sotaque que sugeria que era da região. "Você está bem? É muito tarde para estar aqui sozinha." Emma hesitou. "Estou tentando chegar a Schissel." Mentiu, citando uma cidade na direção oposta à casa da avó. "Meu celular descarregou e perdi o último ônibus." A mulher se inclinou para a frente com uma expressão preocupada. "Schissel? É bem longe. Estamos indo para Sittensen, mas podemos deixá-la em algum lugar no caminho se quiser." Algo na presença da mulher fez Emma se sentir um pouco mais segura. Se fosse apenas o homem, ela teria recusado, mas um casal parecia menos ameaçador de alguma forma. "Tudo bem", Emma se ouviu dizer. "Obrigada." A porta lateral da van se abriu e Emma subiu no banco de trás. Havia ferramentas e equipamentos espalhados, materiais de pintura e lonas. O homem explicou que eram pintores, voltando para casa após terminarem um trabalho tardio em Rothenburg. Quando a van voltou para a rodovia, Emma tentou relaxar, mas seus instintos gritavam que algo estava errado. A mulher ficava olhando para ela, e o homem estava seguindo uma rota que não parecia certa para Sittensen. "Na verdade", disse Emma em voz baixa, "talvez vocês pudessem me deixar no próximo posto de gasolina? Posso ligar para alguém de lá." "Relaxe", disse o homem, seu tom amigável agora com um tom de irritação. "Vamos levá-la aonde você precisa ir." Foi então que Emma percebeu que as travas de segurança da van estavam ativadas. Ela não conseguia abrir a porta por dentro. O pânico tomou conta dela. "Me deixe sair", disse ela, agora em voz mais alta. "Quero sair." A mulher se virou completamente, e Emma viu que sua expressão preocupada havia se transformado em algo frio e calculista. "Estamos apenas tentando te ajudar, querida. Não precisa ser dramática." Emma pegou seu celular, conseguiu desbloqueá-lo e abrir o aplicativo de mensagens. Com os dedos trêmulos, digitou uma mensagem para sua mãe. "Mãe, estou com medo. Entrei em uma van e essas pessoas não me deixam sair. Estão bebendo e agindo de forma estranha. Sinto muito. Por favor, me ajude." A mensagem foi enviada às 3h17 da manhã. Foi a última comunicação que alguém receberia do celular de Emma Schultz. Enquanto isso, na casa dos Schultz, Catarina estava em pânico total. Ela havia encontrado o bilhete de Emma uma hora antes e estava ligando desesperadamente desde então. Quando viu a mensagem chegar, seu sangue gelou. Ela imediatamente ligou para a polícia. A delegacia de Rothenburg recebeu a chamada de emergência às 3h19 da manhã. Catarina, mal conseguindo se expressar entre as lágrimas, explicou que sua filha de 13 anos havia fugido e acabara de enviar uma mensagem aterrorizante dizendo que estava presa em uma van com estranhos. O despachante, um policial veterano chamado Klaus Hoffmann, reconheceu imediatamente a gravidade da situação. Ele ativou o protocolo de resposta a emergências, enviando 2 viaturas para começar a vasculhar as principais estradas ao redor de Rothenburg. Ele também iniciou um ping no celular de Emma para determinar sua última localização conhecida. O sinal do telefone indicava que ele estava na rodovia B-71, se movendo para nordeste, afastando-se da cidade. Mas poucos minutos depois do ping, o telefone ficou mudo, desligado ou destruído. Os últimos dados de localização mostravam que ele estava a aproximadamente 8 quilômetros de Rothenburg, perto de um trecho da estrada sem câmeras e poucos pontos de referência. O policial Hoffmann acessou as imagens de segurança municipal, rebobinando para rastrear os movimentos de Emma pela cidade. Ele observou a pequena figura caminhando sozinha pelas ruas vazias. Viu-a parar na praça da cidade
e seguir em direção à rodovia. As câmeras não cobriam a rodovia, então seu encontro com a van não foi capturado. Às 4 da manhã, uma investigação completa sobre pessoas desaparecidas estava em andamento. Catarina foi levada à delegacia para prestar um depoimento formal. Entre soluços sufocantes, ela teve que explicar por que sua filha de 13 anos havia fugido no meio da noite. Ela não mencionou o caso no início. Ela alegou que Emma estava chateada por causa de uma nota ruim na escola e que havia havido uma pequena discussão. Mas a polícia encontrou o bilhete de Emma, e as mentiras cuidadosamente construídas por Catarina começaram a desmoronar. A detetive Sarah Neumann, especialista em crimes contra menores, assumiu o interrogatório. Ela foi direta, mas não rude. Frau Schultz, preciso que você me diga a verdade. A vida da sua filha pode depender disso. Por que ela realmente fugiu? E assim, em uma pequena sala de interrogatório às 4h30 da manhã, Catarina Schultz confessou tudo. O caso com Marcus Becker, um representante comercial farmacêutico que ela conhecera na clínica. Os meses de engano. Emma os flagrando. A devastadora constatação de que seu segredo levara sua filha mais nova a fugir durante a noite. A detetive Sarah Neumann trabalhava no departamento de polícia de Rothenburg há 12 anos, especializada em casos envolvendo crianças e adolescentes desaparecidos. Ela já tinha visto fugas, disputas de custódia, acidentes trágicos, mas algo no caso de Emma Schultz imediatamente despertou sua atenção experiente. Uma menina de 13 anos, emocionalmente vulnerável, entrando em um veículo com estranhos no meio da noite, enviando uma mensagem desesperada e depois ficando em silêncio. Cada minuto que passava reduzia as chances de encontrá-la viva. Às 5 da manhã, a investigação havia mobilizado recursos de toda a região. A polícia dos municípios vizinhos foi alertada. Unidades da polícia rodoviária estavam vasculhando todas as estradas entre Rothenburg e as cidades vizinhas. Hospitais e centros médicos foram contatados para o caso de Emma aparecer ferida ou procurando ajuda. Thomas Schultz foi contatado em seu hotel em Frankfurt. O telefonema destruiu seu mundo. Ele mal conseguiu processar o que a polícia estava lhe dizendo, as palavras se misturando em um pesadelo incompreensível. Sua filha estava desaparecida. Sua esposa havia sido infiel. Emma havia testemunhado a traição e fugido. Agora ela estava em perigo, possivelmente já morta. Ele jogou seus pertences na mala sem se preocupar em dobrar nada e dirigiu durante a noite em direção a Rothenburg, com as mãos apertando o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. As 3 horas de viagem pareceram uma eternidade. Sua mente repassava cada interação recente com Emma, procurando sinais que ele tivesse perdido, pistas de que sua família estava se desintegrando, enquanto ele se concentrava em planilhas e relatórios trimestrais. Na delegacia, o detetive Neumann coordenava os aspectos técnicos da busca. O especialista em TI, um jovem policial chamado Tim Lang, trabalhava para extrair todos os detalhes possíveis das imagens das câmeras de segurança. Ele aprimorou as imagens, ajustou os níveis de contraste e rastreou a rota de Emma pela cidade, quadro a quadro. Às 6h15, quando o amanhecer começava a surgir sobre Rothenburg, Tim fez uma descoberta crucial. Uma das câmeras posicionadas no cruzamento perto da rodovia havia capturado algo significativo. O ângulo não era perfeito, mas as imagens aprimoradas mostravam uma van branca passando pelo cruzamento às 2h52, apenas 5 minutos depois de Emma ter passado pelo mesmo local. A placa da van não era claramente visível nas imagens, obscurecida por sujeira ou deliberadamente coberta. Mas a marca e o modelo eram identificáveis. Uma Volkswagen Transporter, com aproximadamente 5 a 7 anos, com o que parecia ser equipamento de pintura comercial visível, através das janelas traseiras parcialmente escurecidas. A detetive Neumann imediatamente emitiu um alerta para todas as unidades.
Procurar uma van Volkswagen Transporter branca, possivelmente com materiais de pintura, vista pela última vez indo para Nordeste na rodovia B-71. Ela também entrou em contato com o Banco de Dados Regional de Registro de Veículos para obter os registros de todas as vans semelhantes registradas na Baixa Saxônia e nos estados vizinhos. A lista era deprimente. Centenas de Volkswagen Transporters brancos estavam registrados em nome de empresas de pintura, construtoras e empreiteiros independentes em toda a região. Restringir a busca levaria tempo que Emma talvez não tivesse. Às 7h, Catarina Schultz estava sentada na sala de espera da delegacia, com o rosto pálido e abatido. Ela não tinha dormido. Envelhecera 10 anos nas últimas 5 horas. Outros membros da família começaram a chegar. A avó de Emma, Helga Schultz, uma mulher severa na casa dos 70 que sempre desaprovou Catarina, sentava-se rígida em uma cadeira de plástico, os lábios apertados em uma linha firme de julgamento e preocupação. Quando Thomas finalmente chegou às 8h30, o reencontro entre marido e mulher foi frio e frágil. Ele olhou para Catarina como se estivesse vendo uma estranha, alguém cujas ações levaram diretamente ao desaparecimento de sua filha. Eles não se abraçaram. Mal se falaram. O peso do que havia acontecido pairava entre eles como uma barreira física. A detetive Neumann chamou os dois ao seu escritório. Ela precisava de mais informações sobre o estado mental de Emma, seus hábitos, lugares onde ela poderia ir, pessoas com quem poderia entrar em contato. Ela também precisava entender a linha do tempo dos eventos com mais precisão. Frau Schultz, disse a detetive gentilmente, preciso que você me conte tudo o que aconteceu ontem, todos os detalhes, por menores que sejam. A voz de Catarina estava rouca de tanto chorar. Ela descreveu que voltou para casa após seu turno na clínica por volta das 14h. Marcus Becker chegou por volta das 14h30. Eles subiram as escadas. Ela não ouviu Emma chegar da escola porque estavam no quarto com a porta quase fechada. Ela não sabia que Emma estava em casa até muito mais tarde. Quando você percebeu que Emma tinha visto vocês? Perguntou a detetive Neumann. Só quando encontrei o bilhete, admitiu Catarina. Ela ficou no quarto a noite toda. Disse que estava com dor de cabeça. Achei que ela estivesse apenas de mau humor. Como os adolescentes costumam ficar às vezes. Não tinha ideia de que ela tinha testemunhado alguma coisa até ler o que ela escreveu. Thomas levantou-se abruptamente e caminhou até a janela, de costas para a sala. Seus ombros tremiam. A detetive Neumann continuou seu interrogatório metódico. Emma tinha histórico de fugir de casa ou se envolver em comportamentos de risco. Nunca, disse Thomas, sem se virar. Ela era uma boa menina, responsável. Sempre nos dizia para onde ia. Isso é completamente atípico. A detetive fez anotações. E quanto às atividades online, redes sociais, ela poderia ter entrado em contato com alguém que soubesse que ela estaria naquela rodovia? Eles verificaram o laptop de Emma, que ainda estava no quarto dela em casa. Um policial foi enviado para buscá-lo. A equipe de perícia digital examinaria seu histórico de navegação, contas de redes sociais, e-mails e aplicativos de mensagens. Mas a análise inicial não revelou nada suspeito. Emma mal usava as redes sociais. Sua presença online era mínima para uma adolescente. Às 9h, surgiu a primeira pista potencial no caso. Um frentista de um posto Shell a 15 quilômetros a nordeste de Rothenburg ligou para a linha direta da polícia. Ele tinha visto o alerta sobre a van branca. Por volta das 13h, uma van que correspondia à descrição havia parado em seu posto. Um homem, na casa dos 20 anos, cabelo loiro, entrou para comprar cigarros e 2 garrafas de vodka barata. Ele parecia nervoso, ficava olhando para a van. O frentista não tinha visto claramente mais ninguém no veículo, mas lembrava-se de ter achado estranho um pintor comprar álcool àquela hora. Ele tinha notado os materiais de pintura na parte de trás da van, através da porta lateral aberta.
Você viu a placa? Perguntou o policial que atendeu a ligação. Não, desculpe. Estava escuro e eu não estava prestando atenção. Você tem câmeras de segurança? Sim, mas são bem básicas. Posso pegar as imagens se você quiser. Em 30 minutos, um policial estava no posto de gasolina recolhendo as gravações da vigilância. As imagens eram granuladas e a iluminação ruim, mas mostravam a van branca com clareza suficiente. A data era 3:04 da manhã. O homem que entrou na loja correspondia à descrição que Emma, sem saber, havia dado em sua última mensagem. Alguém que estava bêbado. Mais importante ainda, quando melhorada, a filmagem mostrava uma parte da placa. RK 1347. Não estava completa, mas já era alguma coisa. A equipe do detetive Neumann cruzou essa parte da placa com o banco de dados de Volkswagen Transporters brancas. Os parâmetros de pesquisa foram drasticamente reduzidos. Apenas 7 veículos na região correspondiam à marca, modelo, cor e parte da placa. Às 10 horas, policiais foram enviados para investigar cada um desses 7 proprietários registrados. Os endereços registrados se espalhavam pela Baixa Saxônia, de Verden a Celle e Lüneburg. Os 3 primeiros endereços não deram em nada. Uma van pertencia a um pintor idoso na casa dos 60 anos que tinha um álibi sólido, pois esteve em uma reunião familiar até às 4 horas da manhã. Outra estava registrada em nome de uma empresa que havia vendido o veículo recentemente, e o novo proprietário morava em Bremen, longe da área de busca. A terceira van estava em uma oficina desde a semana anterior, com problemas na transmissão. O quarto endereço levou os policiais a um pequeno prédio de apartamentos em Schissel, a mesma cidade que Emma havia mencionado aos seus sequestradores. O proprietário registrado era um homem de 26 anos chamado Kevin Lehmann. De acordo com os registros, ele trabalhava como pintor autônomo e morava sozinho. Os policiais bateram à sua porta às 11 horas. Ninguém atendeu. Os vizinhos relataram que não o viam há 1 ou 2 dias, o que não era incomum, pois ele costumava trabalhar em horários irregulares. Sua van não estava estacionada no lugar de sempre, atrás do prédio. O detetive Neumann obteve um mandado para entrar no apartamento com base na urgência da situação e na potencial ameaça à vida de Emma. Quando os policiais entraram às 13 horas, encontraram um apartamento modesto de 1 quarto, bagunçado, mas não de forma alarmante. Materiais de pintura estavam empilhados em um canto. Contas e papéis estavam espalhados sobre a mesa da cozinha. Mas no quarto, os investigadores encontraram algo que os deixou com o sangue gelado. Na mesinha de cabeceira havia um celular pré-pago, que não era o smartphone registrado em nome de Kevin Lehmann. Quando o ligaram, encontraram trocas de mensagens de texto com um contato salvo apenas como J. As mensagens discutiam oportunidades e alvos, usando uma linguagem codificada que investigadores experientes reconheceram como a terminologia de predadores. Mais perturbadoras ainda eram as fotografias armazenadas no telefone. Imagens de meninas tiradas secretamente em locais públicos, shopping centers, pontos de ônibus, pátios de escolas. Nenhuma das imagens era explicitamente ilegal, mas sua existência pintou um quadro horrível de alguém vigiando vítimas em potencial. A detetive Neumann foi imediatamente notificada. "Precisamos encontrar essa van agora", disse ela à sua equipe. "Emma Schultz está em perigo imediato. Emita um alerta de emergência. Quero que todos os policiais em 3 estados procurem esse veículo." Às 14 horas, um boletim de emergência regional foi transmitido em toda a Baixa Saxônia, Bremen e Hamburgo. Todas as unidades policiais, a polícia rodoviária e até mesmo a Polícia Federal foram alertadas. A descrição era específica. Van Volkswagen Transporter branca, placa terminando em RK 347, dirigida por Kevin Lehmann, possivelmente acompanhado por uma cúmplice identificada apenas como J. De volta à delegacia, a perícia digital havia feito progressos no laptop e nos registros telefônicos de Emma. Eles não encontraram nada suspeito em suas comunicações.
confirmando que ela não havia sido aliciada online ou atraída por alguém que conhecera digitalmente. Este tinha sido puramente um crime de oportunidade. Emma, vulnerável e desesperada, tornou-se um alvo fácil ao ficar sozinha em uma rodovia escura no meio da noite. Thomas Schultz estava sentado na sala da delegacia, com a cabeça entre as mãos. A culpa o estava esmagando. Se ele tivesse sido mais atencioso com sua família, se tivesse percebido os sinais do caso de Catarina, se estivesse em casa em vez de em uma viagem de negócios, se. Todas as decisões pareciam ter levado a esse momento. Catarina estava sentada separadamente, isolada por sua própria vergonha e pelos olhares hostis dos membros da família que descobriram o que ela havia feito. Seu caso com Marcus Becker parecia tão trivial agora, tão sem sentido diante do que havia custado. Ela tentou ligar para Marcus para contar o que havia acontecido, mas ele não atendeu. Claro que não. Ele conseguiu o que queria dela, e agora que havia consequências, desapareceu. Às 15h30, a descoberta veio de uma fonte inesperada. Um trabalhador florestal chamado Andreas Böhm estava verificando estradas florestais em uma área remota e arborizada perto da vila de Walde, a cerca de 30 quilômetros de Rothenburg. Ele ouviu o alerta de emergência no rádio de seu caminhão e ficou de olho na van branca. Ao dirigir por uma estreita estrada de terra que levava ao interior da floresta, ele viu marcas de pneus recentes na lama. A área raramente era usada, exceto por veículos do serviço florestal. Curioso e desconfiado, ele seguiu os rastros por quase 2 quilômetros, até que a estrada terminasse em uma pequena clareira usada ocasionalmente para armazenamento de madeira. Lá, parcialmente escondida atrás de pilhas de troncos cortados, estava uma van Volkswagen Transporter branca. Andreas imediatamente ligou para a polícia, com a voz trêmula de adrenalina. Eu a encontrei, a van do alerta. Ela está aqui. Não vejo ninguém por perto, mas a van está aqui. O detetive Neumann mobilizou todas as unidades disponíveis. Em 20 minutos, um comboio de veículos policiais corria em direção às coordenadas fornecidas por Andreas. Ambulâncias os seguiam, embora ninguém quisesse dizer em voz alta para que poderiam ser necessárias. O detetive entrou em contato com a unidade de resposta tática regional, explicando a situação e solicitando assistência imediata. Se Kevin Lehman e seu cúmplice ainda estivessem na área, eles poderiam ser perigosos. Se Emma estivesse com eles, a situação exigia um tratamento cuidadoso para evitar que se transformasse em um cenário de reféns. Às 16h15, os veículos da polícia chegaram à estrada de acesso à floresta. Eles avançaram lentamente, com as luzes apagadas, tentando manter o elemento surpresa. Andreas Böhm os encontrou na entrada e os guiou até a clareira. A van branca estava parada silenciosamente entre as árvores, com as janelas escuras. Não havia nenhum movimento visível dentro ou ao redor dela. O sol do final do outono já estava baixo no céu, projetando longas sombras pela floresta. O detetive Neumann se aproximou com 4 policiais armados, com as armas em punho, mas apontadas para baixo. Polícia! Se alguém estiver no veículo, mostre as mãos e saia lentamente. Silêncio. Apenas o som do vento soprando entre os galhos nus das árvores. 2 policiais se dirigiram às portas traseiras da van, enquanto outros 2 cobriam a frente. Ao sinal de Neumann, eles abriram as portas traseiras. A van estava vazia. Materiais de pintura estavam espalhados por dentro, junto com garrafas vazias de vodka, embalagens de comida e uma mochila de menina que Thomas Schultz identificaria mais tarde como sendo de Emma. Mas não havia Emma. Não havia Kevin Lehman, nenhum cúmplice. Uma equipe forense foi chamada imediatamente. Eles começaram a examinar a van em busca de evidências, enquanto equipes de busca se espalhavam pela floresta ao redor. Cães policiais foram trazidos para rastrear odores. Helicópteros equipados com câmeras de imagem térmica foram enviados para examinar a área arborizada do alto. À medida que a luz do dia começava a desaparecer,
A busca assumiu um caráter de urgência desesperada. A temperatura estava caindo. Se Emma estivesse em algum lugar daquela floresta, ferida ou imobilizada, ela não sobreviveria à noite. Às 17h30, um dos cães de busca, um pastor alemão chamado Rex, começou a latir freneticamente e a puxar seu treinador em direção a um barranco íngreme a cerca de 200 metros de onde a van havia sido encontrada. O treinador, o policial Malte Bush, seguiu o cão pela encosta, usando as árvores para evitar escorregar no solo solto e nas folhas molhadas. No fundo do barranco, parcialmente escondido por galhos caídos e detritos da floresta, Rex havia encontrado algo. A transmissão de rádio do policial Bush foi breve e interrompida pela emoção. Encontrei algo aqui. Preciso de atendimento médico, agora. A detetive Neyman e a equipe médica desceram rapidamente o aterro. O que encontraram os assombraria por anos. Emma Schultz estava deitada na base de um velho carvalho, com as mãos e os pés amarrados com corda, as roupas rasgadas e sujas. Ela não se movia. Os paramédicos chegaram até Emma em poucos minutos, deslizando pelo aterro com seus equipamentos. A detetive Neumann prendeu a respiração enquanto o médico-chefe, um veterano chamado Stefan Horn, ajoelhava-se ao lado da menina imóvel e verificava seus sinais vitais. Os segundos se estenderam por uma eternidade. Stefan olhou para cima, com uma expressão grave, e balançou a cabeça. Ela se foi. Sinto muito. As palavras soaram como um golpe físico. Os policiais que mantinham a compostura profissional sentiram a garganta apertar. Alguns se viraram. A detetive Neumann fechou os olhos brevemente, forçando-se a permanecer concentrada, apesar da raiva e da dor que brotavam dentro dela. Os investigadores da cena do crime entraram em ação, documentando tudo com fotografias e medições. Eles trabalharam com cuidado, tratando o corpo de Emma com a dignidade que ela merecia, enquanto preservavam todas as evidências possíveis que pudessem ajudar a levar seus assassinos à justiça. O exame preliminar, conduzido pelo médico legista que chegou em menos de 1 hora, revelou o que todos temiam. Emma havia sido amarrada e agredida. A causa da morte parecia ser estrangulamento, evidenciado pelas marcas de ligadura em seu pescoço. Havia ferimentos defensivos em suas mãos, indicando que ela havia lutado contra seus agressores. A equipe forense estimou que ela estava morta há aproximadamente 12 a 14 horas, colocando a hora da morte entre 4 horas e 6 horas da manhã. O local onde o corpo de Emma foi encontrado foi escolhido deliberadamente. O aterro era íngreme e de difícil acesso. Quem a trouxe para cá conhecia a área bem o suficiente para encontrar um local onde ela não seria descoberta por dias ou até semanas, se não fosse pela busca intensiva. O detetive Neumann ficou no topo do aterro enquanto o corpo de Emma era cuidadosamente transportado em uma cesta de resgate especializada. O sol já havia se posto completamente, e luzes portáteis iluminavam a cena com um brilho forte e clínico. Ela pegou seu telefone, temendo a ligação que precisava fazer. Thomas e Catarina Schultz ainda estavam na delegacia quando a detetive Neumann voltou às 19 horas. Eles estavam esperando há horas, agarrados a uma esperança que já havia se perdido. Um olhar para o rosto da detetive disse tudo o que eles precisavam saber. O grito de Catarina ecoou pela delegacia. Thomas não emitiu nenhum som. Ele simplesmente desabou em uma cadeira, com o rosto completamente inexpressivo, como se sua mente tivesse se desligado para se proteger da realidade insuportável. As horas seguintes passaram em uma confusão de procedimentos e protocolos, identificação formal, declarações oficiais, conselheiros de atendimento às vítimas. A máquina da justiça processava uma tragédia enquanto os pais permaneciam em choque. Sua filha agora um número de processo, uma vítima em uma investigação de homicídio em andamento. Às 21 horas, a notícia se espalhou por Rothenburg e além. A mídia havia pegado a história. Vans de noticiários já estavam se instalando do lado de fora da delegacia e as redes sociais explodiam com indignação.
Investigação de homicídio. Às 21h, a notícia se espalhou por Rothenburg e além. A mídia havia pegado a história, vans de notícias já estavam se instalando do lado de fora da delegacia e as redes sociais explodiam de indignação e tristeza. Uma menina de 13 anos, assassinada por predadores que a pegaram em uma estrada escura. A história tinha todos os elementos que despertavam a fúria do público, mas o detetive Neumann não estava focado em relações públicas. Ela estava concentrada em encontrar Kevin Lehman e seu cúmplice antes que eles pudessem desaparecer ou fazer outra vítima. Cada momento em que eles permaneciam livres era um momento de perigo. O exame forense da van revelou evidências cruciais. Várias impressões digitais foram encontradas, incluindo várias que não correspondiam às impressões de Kevin Lehman, registradas em um pequeno cadastro criminal. Amostras de DNA foram coletadas de pontas de cigarro, garrafas de bebida e outros materiais. Mais significativamente, encontraram o telefone de Emma, esmagado e descartado sob o banco do motorista. A destruição do telefone revelou algo importante aos investigadores. Os assassinos tinham tentado eliminar provas e impedir o rastreamento. Isso sugeria um nível de sofisticação criminosa, um conhecimento dos procedimentos policiais. Não se tratava de amadores oportunistas que entraram em pânico após cometerem um crime impulsivo. Era algo calculado. As mensagens de texto do telefone pré-pago encontrado no apartamento de Kevin foram analisadas mais detalhadamente. O contato J era claramente um parceiro no crime. As mensagens discutiam ganhos anteriores e oportunidades futuras. Os investigadores suspeitaram que esse não era o primeiro crime de Kevin e J e começaram a cruzar informações de casos não resolvidos envolvendo vítimas jovens do sexo feminino em todo o norte da Alemanha. Às 22h30, os investigadores obtiveram sua primeira pista sólida sobre a identidade do cúmplice. Um antigo empregador de Kevin Lehman foi contactado e questionado sobre alguém com quem Kevin trabalhava regularmente. O empregador mencionou uma mulher chamada Julia Keller, que por vezes ajudava Kevin em trabalhos de pintura. Ela tinha 28 anos, um veículo registrado em seu nome, e tinha se mudado recentemente de Hamburgo para Rothenburg. A polícia procurou imediatamente os registros de Julia Keller. A foto da sua carta de condução correspondia à descrição geral que Emma tinha dado na sua última mensagem. Cabelo escuro, cerca de 30 anos. Mais preocupante era seu histórico criminal. Ela havia sido presa 3 anos antes em Hamburgo por fraude e roubo de identidade, cumprindo 6 meses de prisão antes de ser libertada em liberdade condicional. Os investigadores correram para o endereço registrado de Julia, um apartamento nos arredores de Rothenburg. O proprietário os deixou entrar. O apartamento estava quase vazio, com apenas móveis básicos e poucos pertences pessoais. Julia claramente não planejava ficar por muito tempo. Na bancada da cozinha, encontraram a documentação do carro alugado datada de 14 de novembro, um dia antes do desaparecimento de Emma. O detetive Neumann estudou o contrato de aluguel. Julia havia alugado um Ford Focus azul, pagando em dinheiro por 1 semana de aluguel. Isso sugeria que ela e Kevin haviam planejado usar veículos separados, possivelmente para evitar serem detectados ou para facilitar a fuga caso as coisas dessem errado. Um alerta bolo, Be on the lookout, foi imediatamente emitido para a van branca, agora apreendida, e para o carro azul alugado por Julia Keller. Sua foto foi distribuída a todos os departamentos de polícia da Alemanha. As fronteiras foram notificadas para o caso de eles tentarem fugir do país. À meia-noite, uma câmera de segurança em um posto de descanso na autoestrada A1, perto de Bremen, capturou a imagem de um Ford Focus azul que correspondia à descrição do carro alugado. 2 pessoas eram visíveis no interior, um homem e uma mulher. A data e hora indicavam 20 horas, apenas 3 horas antes. Eles estavam indo para o norte, em direção a Hamburgo, a segunda maior cidade da Alemanha, onde seria fácil desaparecer na expansão urbana. A detetive Neumann
Coordenou com a polícia de Hamburgo. Ela sabia que estavam correndo contra o tempo. Kevin e Julia tinham uma vantagem inicial: acesso a dinheiro e possivelmente identidades falsas, além do desespero de pessoas que enfrentavam prisão perpétua. À 1ª da manhã de 17 de novembro, a polícia de Hamburgo avistou o Ford Focus azul estacionado do lado de fora de um hotel barato no bairro de St. Pauli, uma área conhecida por sua vida noturna e população transitória. Unidades táticas cercaram o prédio. Eles aprenderam com a experiência que suspeitos encurralados podem ser imprevisíveis e perigosos. O gerente do hotel confirmou que um casal que correspondia às descrições de Kevin e Julia havia se registrado por volta das 21 horas, pagando em dinheiro por uma noite. Eles estavam no quarto 217, no 2º andar. À 1h30 da manhã, a polícia bateu na porta do quarto 217. Polícia! Abram a porta imediatamente! Houve um longo silêncio, seguido por sons de movimento dentro do quarto. A voz de um homem, abafada pela porta. Nós não fizemos nada. Vocês pegaram as pessoas erradas. Kevin Lehman e Julia Keller. Temos um mandado de prisão contra vocês por conexão com o assassinato de Emma Schultz. Abram a porta agora ou vamos arrombar. Mais silêncio. Em seguida, o som de uma janela se abrindo. Os policiais posicionados na parte de trás do prédio viram um homem subindo na escada de incêndio. Kevin Lehman tentou descer, mas os policiais já estavam se posicionando. Pare, não se mexa! Kevin congelou na escada de incêndio, 3 metros acima do chão. Ele olhou para os policiais, depois voltou a olhar para a janela. Preso. Desça devagar com as mãos à vista, ordenou um policial. Kevin obedeceu, descendo com cuidado e sendo imediatamente algemado. Dentro do quarto, Julia Keller estava sentada na cama, sem tentar fugir. Ela olhou para a parede, com uma expressão vazia, enquanto os policiais entravam e a prendiam. Ambos foram levados sob custódia sem resistência. Os interrogatórios começaram imediatamente após a chegada de Kevin e Julia à delegacia de Rothenburg, às 4 da manhã. Eles foram separados e interrogados individualmente, uma tática padrão para impedir que coordenassem suas versões. Kevin Lehman falou primeiro, talvez sentindo que a cooperação poderia reduzir sua sentença. Seu advogado o aconselhou a permanecer em silêncio, mas Kevin parecia ansioso para transferir a culpa. Ele alegou que tudo tinha sido ideia de Julia. De acordo com sua versão, eles estavam voltando para casa após um trabalho legítimo de pintura, quando Julia avistou Emma na rodovia e insistiu para que lhe oferecessem uma carona. Ela disse que a garota parecia um alvo fácil, disse Kevin ao detetive Neumann, com voz monótona e sem emoção. Ela disse que poderíamos conseguir dinheiro com a família dela, eu apenas concordei. Não queria machucar ninguém. Mas as evidências contradiziam sua tentativa de minimizar seu papel. O telefone pré-pago encontrado em seu apartamento, as fotos de meninas jovens, as mensagens de texto planejando crimes futuros, tudo isso pintou um quadro de um participante ativo, não de um cúmplice relutante. Julia Keller adotou uma abordagem diferente. Ela não disse nada durante as primeiras 6 horas de interrogatório, sentada em silêncio enquanto seu advogado sussurrava conselhos. Mas à medida que as evidências forenses se acumulavam, que os resultados de DNA confirmavam a presença dela e de Kevin na van com Emma, que os registros telefônicos os colocavam nos locais e horários exatos, sua determinação desmoronou. Às 14 horas do dia 17 de novembro, Julia finalmente falou. Sua confissão foi fria e clínica, sem remorso. Ela e Kevin vinham trabalhando juntos há meses, explicou ela, visando mulheres jovens vulneráveis. Emma não foi sua primeira vítima, apenas a mais azarada. Encontros anteriores envolveram roubo e agressão, mas não chegaram ao assassinato. Ela lutou demais, disse Julia simplesmente, como se explicasse um pequeno inconveniente. Ela gritava, tentando fugir. Kevin entrou em pânico e agarrou sua garganta. Quando ele a soltou,
Ela já não respirava mais. A confissão forneceu respostas, mas nenhum conforto. Emma Schultz morrera porque fugira de uma verdade dolorosa em casa, porque tomara a decisão desesperada de pedir carona, porque 2 predadores por acaso estavam dirigindo naquela mesma estrada naquele mesmo momento. Uma convergência de circunstâncias que destruíra uma jovem vida. O julgamento começou em março de 2026, 4 meses após a morte de Emma. O tribunal em Verden, capital regional, estava lotado de jornalistas, membros da comunidade e familiares de Emma. Thomas e Catarina sentaram-se juntos, mas separados, seu casamento irremediavelmente destruído pela dor e pela culpa. A acusação apresentou provas contundentes. Imagens de segurança, laudos forenses, registros telefônicos, análises de DNA e as próprias confissões dos réus. O advogado de Kevin tentou argumentar que ele estava em estado de embriaguez, mas a premeditação evidente nas mensagens de texto minou essa defesa. O advogado de Julia alegou que ela havia sido manipulada por Kevin, mas seu histórico criminal e participação ativa contavam uma história diferente. O julgamento durou 3 semanas. Em 2 de abril de 2026, o júri proferiu seu veredicto. Ambos os réus foram considerados culpados de sequestro, agressão sexual e homicídio. De acordo com a lei alemã, a pena máxima para homicídio é prisão perpétua, o que normalmente significa um mínimo de 15 anos antes da elegibilidade para a liberdade condicional. A juíza, uma mulher severa chamada Sabine Hartmann, não mostrou misericórdia em suas observações sobre a sentença. Vocês escolheram uma criança vulnerável e acabaram com sua vida com violência brutal. Vocês não demonstraram remorso genuíno, apenas instinto de autopreservação. A sociedade deve ser protegida de predadores como vocês. Kevin Lehman recebeu prisão perpétua com uma cláusula especial de que ele cumprirá no mínimo 25 anos antes de poder ser considerado para liberdade condicional. Julia Keller recebeu a mesma sentença. Ambos foram imediatamente transferidos para instalações de segurança máxima. Para Thomas e Catarina Schultz, o veredicto não trouxe paz. A filha deles ainda estava morta. A família deles ainda estava destruída. Thomas pediu o divórcio 3 meses após o fim do julgamento. Ele não conseguia perdoar Catarina. Não conseguia olhar para ela sem ver a cadeia de eventos que a traição dela havia desencadeado. Catarina se mudou de Rothenburg, incapaz de enfrentar o julgamento da comunidade. Ela sabia, intelectualmente, que não havia matado Emma, que Kevin e Julia eram os únicos responsáveis pelo crime. Mas, emocionalmente, o peso de suas ações a esmagava. Se ela não tivesse levado Marcos para sua casa naquele dia, Emma ainda estaria viva. O caso deixou cicatrizes duradouras em Rothenburg. Os pais passaram a abraçar mais seus filhos. A cidade instalou câmeras de segurança adicionais e melhorou a iluminação das ruas. As escolas implementaram novos programas sobre os perigos de fugir de casa e aceitar caronas de estranhos. O túmulo de Emma no cemitério da cidade tornou-se um local memorial, constantemente adornado com flores e ursinhos de pelúcia. Sua morte se tornou um símbolo, um lembrete de como a vida cotidiana pode rapidamente se transformar em tragédia, de como um momento de mau julgamento pode ter consequências irreversíveis. A detetive Sarah Neumann, que liderou a investigação, compareceu ao serviço memorial de Emma 1 ano após sua morte. Ela ficou em pé ao fundo, observando a família e a comunidade lembrarem-se de uma menina cuja vida havia sido roubada. Ela pensou em todos os "e se", todos os momentos em que escolhas diferentes poderiam ter salvado Emma. Mas ela também pensou nas dezenas de casos como o de Emma que aconteciam todos os anos, nos jovens vulneráveis que encontravam predadores e não sobreviviam. O trabalho nunca ficou mais fácil, mas continuava sendo necessário. Quando o serviço memorial terminou e as pessoas se dispersaram lentamente, Neumann percebeu algo colocado na base da lápide de Emma. Era a foto escolar de Emma,
A mesma que havia circulado durante a busca, mostrando uma garota tranquila, com olhos sérios e um sorriso pequeno e hesitante. Abaixo da foto, alguém havia escrito com giz: "Você merecia melhor. Nós falhamos com você. Sentimos muito." Era um pedido de desculpas que nunca poderia ser aceito. Um reconhecimento de falha coletiva que não oferecia redenção. Emma Schultz se foi. Mais um nome na longa e trágica lista de crianças perdidas para a violência, lembradas, mas nunca recuperadas.